aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Douglas, estamos hoje com a nossa intérprete Vânia e nós iremos trabalhar hoje com trigonometria no triângulo retângulo. Vem comigo. Então, esta é uma aula do segundo ano do ensino médio e nós iremos trabalhar com o PET número 3 na terceira semana. Então, vou dar um tempinho para você pegar o seu PET, abrir na semana 3, para você anotar suas dúvidas, para você anotar aí alguma coisa que nós fomos falando aqui, que não esteja no seu PET, para te ajudar na hora da resolução das questões. Pegou o PET? Então vamos lá. Então nós iremos, nesta aula, conhecer o seno e cosseno e a tangente como razões de semelhanças e as relações entre elas. Nas aulas anteriores, nós verificamos o seguinte, nós tínhamos ali alguns triângulos e nós verificamos nesses triângulos se eles eram semelhantes ou não, de acordo com aquelas três regrinhas, né? Tem várias, aquela ângulo, se tiver os três ângulos congruentes, se tiver os três lados correspondentes proporcionais, ou então tem aqueles casos, né? Três casos, o ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Então, nós iremos trabalhar um pouquinho com isso para chegar nessas três relações, de seno, cosseno e tangente. Então, para que nós possamos trabalhar com as nossas relações trigonométricas, nós temos que entender bem esse triângulo e esmiuçar todas as informações disponíveis. Até então, você já sabe que isso é um triângulo retângulo, que ele tem três ângulos, que a soma deles vale 180, e que eu consigo também calcular os lados através do teorema de Pitágoras. Mas nós iremos incrementar hoje que nós também conseguiremos calcular o valor dos seus lados através dos ângulos e usando as relações trigonométricas. Então vamos entender quais que são as partes desse nosso triângulo. O primeiro é esse nosso ângulo de 90 graus. Tem alguns ângulos, coloca aqui um pontinho, né? Você pode colocar um pontinho também. E nós temos também mais dois ângulos, o alfa e o beta. Com a informação deste alfa e beta, eu posso dizer o seguinte: alfa mais beta é igual a 90 graus. Como que eu sei isso? Simples. A soma dos ângulos internos do meu triângulo retângulo, vou somar aqui, ó. Isso é uma letra grega. Eu esqueci até o nome dela, mas é uma letra grega. Se eu não me engano, ela representa a letra C. Aqui o meu alfa mais o meu beta. Isso tem que ser igual a 180. Então a soma dos ângulos internos é igual a 180. Porém, este meu ângulo aqui, eu já sei que ele mede 90, porque ele é um triângulo retângulo e por causa da simbologia também. Senão ele não seria um triângulo retângulo. Então, desenvolvendo aqui essa minha equação, eu tenho o seguinte, vou passar esse 90 subtraindo, alfa mais beta é igual a 180 menos 90. Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, a somatória deste com este é 90. Ou seja, num triângulo retângulo, quando eu encontro o valor de um, automaticamente eu encontro o valor do outro. Porque a soma deles tem que dar 90. Já esmiuçamos esta característica, vamos esmiuçar a próxima. Existem três lados. Até então, os lados do triângulo não tinham nomes. No teorema de Pitágoras, nós damos o nome do A de hipotenusa. O C e o B nós chamamos de catetos. Ok, isso está correto. Nós iremos utilizar também estes nomes. Porém, agora vai entrar um tal de cateto oposto e um tal de cateto adjacente.
que seriam esses catetos oposto e adjacente? Eu vou colocar aqui, ó, abreviado CO e CA. Deixa eu apagar aqui só isso. Cateto oposto e cateto adjacente. Neste triângulo em específico, nós temos, eu posso ter um cateto oposto e um cateto adjacente em relação a um ângulo, e posso ter um cateto oposto e um adjacente também em relação a outro ângulo. Então esses catetos eles podem ter nomes diferenciados, o mesmo lado, de acordo com o ângulo que eu estiver trabalhando. Então, por exemplo, quando eu estiver falando do alfa, o meu cateto oposto vai ser o C. Por quê? Qual que é o lado oposto? O que é oposto? Você vai olhar aqui, ó, como se tivesse com o seu olhinho aqui, ó. Você olhando para frente, você vai olhar onde? Vai olhar sobre este lado, que tem a medida C. Então, o lado oposto ao alfa é o C. Qual que é o lado adjacente? Adjacente é aquilo. Ah, nós estamos aqui na cidade de Belo Horizonte, adjacente à cidade de Contagem, por exemplo. O que é adjacente? É as que estão próximas, né? Estão ali cercando aquela cidade. Então, aqui, ó, adjacente é esse aqui. Então, ele está formando o ângulo juntamente com a hipotenusa. O outro lado sempre vai ser a hipotenusa. Então, esse lado que está formando o ângulo alfa é chamado de cateto adjacente. Então, para alfa, o C é o cateto oposto. E para o alfa, eu falei C e coloquei B, né? Tô doido. C. E o B seria, então, o meu cateto adjacente. Certo? E para beta? Para beta vai inverter essa situação. Para beta, olha só, olhando nesse ângulo, ele vai bater aonde? No B. Então, o meu B agora é o meu cateto oposto. E o meu C, olha só, o C está formando beta. Então, o meu C é agora o meu cateto adjacente. Certo? Então, eu tenho que ter essa visão, esse entendimento. De acordo com o ângulo que eu estou trabalhando, eu tenho cateto oposto ou adjacente. Ah, professor, e a hipotenusa? Muito simples. A hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Você fala assim, a hipotenusa é o A, sempre o A. Cuidado, porque às vezes pode ter um B aqui, ó, e esse B aqui vai ser a hipotenusa. Então, o que você vai gravar? Ou é o maior lado do triângulo retângulo, pronto. Se você tem as medidas, ele é o maior lado, ele é a hipotenusa, pronto. Ou então, você vai pegar o ângulo de 90 graus e vai observar ele. Este lado, deixa eu apagar aqui para você entender melhor. O ângulo de 90 graus, este lado e este lado estão formando um ângulo, não estão? Ó, qual lado que sobrou? O lado BC. Então, o BC é a minha hipotenusa. Correto? Outra forma de identificar, além de ser o lado que não está formando o ângulo, além de ser o maior lado, eu vou olhar o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. Quem que é oposto a 90 graus? O A. Então, ele é a minha hipotenusa. Então, tem 3 maneiras de verificar quem seria a minha hipotenusa. Entendido? Então, essas são as características que nós precisamos aqui para ter um entendimento das nossas relações trigonométricas neste nosso triângulo retângulo. Então, aqui eu já até expliquei essa parte aqui, já até avancei, que estão os ângulos internos, alfa, beta e, se eu não me engano, é gama que chama esse ângulo, essa letra grega. Aqui também eu já falei sobre os catetos, né? Observe que a relação, em relação ao alfa, o lado B é o adjacente e o C é o oposto. Em relação ao beta, o C passa a ser adjacente e o B passa a ser oposto. Então, faz essa inversão. Então, agora nós vamos verificar esses 4 triângulos, né,
que irão ser formados pelas retas paralelas B1, C1, B2, C2, B3, C3 e B4, C4. Com as semirretas AB4 e AC4. Nós iremos formar 4 triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Esses 4 triângulos são semelhantes, então, pelo caso ângulo-ângulo. Ah, professor, onde é que está o triângulo? Próxima tela. Então, nós temos o triângulo AC1B1, AC2B2, AC3B3 e AC4B4. Então, nós temos 4 triângulos. E esses 4 triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Como que eu posso ter certeza disso, professor? Muito simples. Ó, esse ângulo aqui é o ângulo, né, que eu dei o nome aqui com a letrinha grega também, que é uma letra assim, ó. Se eu não me engano é ômega. Este ângulo é comum a todos os 4 triângulos, concordam? Ele é a ponta de todos os triângulos aqui, então ele é comum a todos. E também esses 4 ângulos de 90 graus estão também dando a ele 2 ângulos iguais. Este aqui é comum a todos e este 90 graus todos eles têm. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu tenho a semelhança entre os 4. Então, eu posso dizer, usando a relação de semelhança entre eles, que este lado sobre este lado é proporcional a este lado sobre esse lado. Então, nós vamos utilizar essas relações e, através das relações, nós temos as relações trigonométricas. Na próxima tela, olha só as relações aqui, ó. B1, C1. Cadê o B1? B1, C1 está para AC1, ou seja, este lado, assim como B2, C2 está para C2A. B3, C3, C3A. B4, C4, C4A. Então, as 4 relações são equivalentes. E também eu posso tirar outra relação. Qual que é essa outra relação? B1, C1 sobre A1 ou AB1. AB1. Ou seja, essa sobre essa, assim está igual a essa sobre essa, assim como essa sobre essa, assim como essa sobre essa. Todas elas são proporcionais. E a última, essa aqui seria a relação tangente, que nós vamos ver. Essa aqui seria a relação B1, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, nós temos o seno. E aqui seria o nosso cosseno. É o AC1, este, sobre AB1. Então, este sobre este sobre este e este sobre este. Então, as 4 relações, tudo vão nos dizer em relação ao nosso cosseno. Então, nós temos as 3 relações aí. Mas vamos ver quais são elas, então. Vamos identificar valores em relação às relações trigonométricas desse triângulo a seguir. Só que antes da gente definir as relações trigonométricas, nós temos que saber quais são elas, né? Então, a primeira é o nosso seno do beta. Então, só voltar aqui para você lembrar qual que é o beta. Ó. Então, beta é esse aqui. Ó. Então, seno de beta é igual ao cateto oposto a beta, AC, aqui, ó, cateto oposto a beta, AC, sobre quem? Hipotenusa. Quem que é hipotenusa? AB. AB, ó. Então, é este sobre este. Mas nós vamos calcular mais para frente. Vamos só para a gente verificar aqui a relação de seno. Pode ser escrito assim também, ó, de forma simplificada. Seno de beta é o cateto oposto sobre hipotenusa, ou CO sobre H. Também é possível de você escrever assim. Então, essa é a nossa relação de seno. E a nossa relação de cosseno? Eu tenho o cateto adjacente a beta, que é o BC, voltando aqui,
adjacente a beta, o BC, sobre a minha hipotenusa, que é o AB, ó. Sobre o AB, que é a hipotenusa. Ou eu posso também escrever CA sobre H. É possível também escrever dessa maneira. E por fim, a nossa tangente. Nossa tangente é o cateto oposto ao ângulo beta, o nosso AC, sobre o nosso cateto adjacente beta também, ao ângulo beta, o BC. Então, só para a gente voltar aqui rapidinho para vocês verem. Então, o cateto oposto ao beta, AC, sobre o BC, que é o nosso 4. Então, seria 3 sobre 4, né? Ou você pode escrever CO sobre CA, ou ainda você pode calcular o seno desse ângulo beta dividido pelo cosseno do ângulo beta. Se você já tem um valor, você pode fazer a divisão entre os dois e você encontrará também o valor dessa tangente. Então vamos para os cálculos, né? Então nós temos seno, cosseno e tangente. Então vou calcular seno de beta. O que seria o seno de beta, então? Eu vou fazer da forma simplificada, cateto oposto sobre hipotenusa. Vou fazer também o cosseno aqui, nós vamos calcular depois. Seria o meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. E a minha tangente seria o meu cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, só voltando aqui para a gente pegar os valores. Hipotenusa é 5, cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é 4. Cateto oposto 3, hipotenusa é 5. Cateto adjacente é 4, hipotenusa é 5. Cateto oposto é 3, cateto adjacente é 4. Só para você ver aqui, ó. Cateto oposto 3, cateto adjacente 4 e hipotenusa 5. E agora, professor? Isso aqui já seria o suficiente para termos um valor, 3 sobre 5. Mas você pode colocar na forma decimal, é mais usual nós trabalharmos com a forma decimal. Então, 3 dividido por 5 eu tenho 0,6. 4 dividido por 5 eu tenho 0,8. E 3 dividido por 4 eu tenho 0,75. Então aqui nós já determinamos os 3 valores das relações trigonométricas para aquele triângulo específico. Então, 0,6, 0,8 e 0,75. Qualquer que seja o triângulo semelhante a esse, os valores de seno, cosseno e tangente serão aqueles apresentados, 0,6, 0,8 e 0,75. Vamos supor que aqui fosse 10, aqui fosse 6, aqui fosse 8. Seriam exatamente aqueles valores, porque aqueles valores equivalem para todos os triângulos semelhantes a esse triângulo retângulo aqui. Certinho? Vamos avançar para mais um exemplo, para você entender melhor. Então, tem um triângulo que possui um valor de tangente de um dos seus ângulos agudos B igual a 1. Sabendo o cateto oposto deste ângulo mede 10, determine o valor do cateto adjacente. Depois se pergunta qual é a relação entre o seno e o cosseno do ângulo B desse triângulo e também pergunta se é possível determinar o ângulo B. Ok, vamos por partes. Primeira pergunta, vamos desenhar aqui um triângulo que possui o valor de tangente. Então vamos desenhar um triângulo retângulo. Então eu tenho um ângulo agudo igual a B. Então, esse aqui é o nosso B. E fala que a tangente, vou colocar aqui, ó, tangente é igual a 1. Então, a tangente de B igual a 1, ok. Sabendo que o cateto oposto a esse ângulo mede 10, então aqui tem 10. Determina o valor do cateto adjacente, então esse aqui, ó, x. Ok? Então, nós vamos verificar qual relação que nós vamos utilizar e calcular esse tal de x aqui. Então, vamos passar para a lousa aqui, ó. Então, eu tenho cateto oposto 10, cateto adjacente, eu não sei, x. Qual a relação que tem o cateto oposto e o cateto adjacente? Muito fácil, né? Qual que é? Tangente. Então, eu só posso trabalhar com a tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente
de beta é igual ao cateto oposto, que é 10, sobre x. Ah, professor, e agora? Como é que eu resolvo? Ele deu o valor da tangente de beta. Quanto que ele falou que é? Vamos voltar aqui só para você ver. Tangente de beta é igual a 1. Então, eu vou substituir o valor da tangente por 1. Pronto. 10x. Multiplico cruzado, 1 vezes x, x. Aqui não tem nada, eu posso completar com 1. 1 vezes 10, 10. Então, a medida de x, ou seja, do meu cateto adjacente, é 10. Primeira pergunta respondida. Segunda, qual a relação entre o seno e o cosseno do ângulo B? Simples também. Ó, lembra que a tangente é igual a seno de beta sobre cosseno de beta? Ele está falando, aqui também é beta, ele está falando que a tangente é igual a 1. Então, a relação entre seno de beta e cosseno de beta é igual a 1 também, porque a tangente é igual a 1. Pronto. Então, aqui resolvemos a segunda parte e a terceira para a gente finalizar. É possível determinar o valor do ângulo? Olha, esse aqui é 10. Agora a gente pode fazer aqui mesmo. Esse aqui é 10, aqui é 10. O que eu posso dizer em relação a esse ângulo? Eu posso dizer que esse ângulo é igual a esse. Ou seja, eu chamar aqui de C. C é congruente, né? Tem a mesma medida a B. Ou seja, se for 40, aqui vai ser 45 e aqui vai ser 45, porque este ângulo aqui já é 90. Ok? Então, terminamos essa questão, esse exercício. Então, essas são as nossas referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero que você tenha gostado. Peça ajuda do seu professor. Mande suas perguntas para nós, que nós iremos responder para você, não tira dúvidas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.